Olá, eu sou o João Lucas e essa é a nossa TV Beija-Flor, a revista eletrônica do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. Este ano, com os obstáculos que a humanidade enfrenta pela pandemia de Covid-19, que nos coloca em condição de isolamento social e distanciamento físico, o FNT está diante de um novo ato de invenção e desafia a sua criatividade para conectar suas formas de ser a esses tempos. Nessa edição especial, as cortinas vão se abrir com nossa Mostra Nordeste em formato digital. Nossa sala de debates será a sala da sua casa. A Mostra Música no FNT entra no universo das lives. Os desafios contemporâneos para a sustentabilidade serão discutidos em um webinário, conectando mostras e festivais do país inteiro. Agora, em 2020, nossos programas da TV Beija-Flor deixam o telão na praça e passam a ocupar as telas do seu computador, do seu telefone e, quem sabe, até da sua TV. É que o teatro ganhou um novo palco, um palco virtual, que exigiu dos artistas vencer os desafios reais de sempre e encontrar outras possibilidades de trocas e encontros. Com 27 anos de história, nossa programação recebeu tantos e tão diferentes teatros que muita gente até poderia pensar que já não fosse possível se deparar com nenhuma novidade. Felizmente, estávamos todos enganados. Quem aí imaginou que pudesse assistir a um espetáculo por um aplicativo de mensagem? Para nossa sorte, o teatro sempre surpreende. Prova disso é que recebemos 99 inscrições para a Mostra Nordeste desta edição do FNT, que começa agora. Uma alegria! 10 espetáculos entram em cena, com grupos da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Pernambuco e aqui do Ceará. Dessa vez, você confere tudo sem precisar sair de casa. Não tem fila, não tem aquele friozinho de sempre, não tem o bar do Odilon para terminar as noites, mas tem muita arte para nos fazer companhia. Sejam todos muito bem-vindos, vindas e vindes à 27ª edição do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. No programa de hoje, nossas webséries apresentam os grupos baianos Pico Preto, com o espetáculo Entre Linhas, e Teatro dos Novos, com o espetáculo Fragmentos de um Teatro Recomposto. Guaramiranga, a cidade do FNT, e uma homenagem aos 50 anos de teatro de Ricardo Guilherme. Teatro virtual, web teatro, teatro online, simplesmente teatro. Em meio à série de mudanças e limitações impostas pela pandemia da Covid-19, o teatro acabou por encontrar um novo espaço de expressão. Talvez daqui a um tempo essa criação que ocupou as telas seja um formato tão comum como tantos outros que a gente já conhece. Experimenta e aplaude. Talvez. O fato é que o Festival de Teatro de Guaramiranga não teria como deixar essa produção de fora em sua edição de 2020. Uma edição que seguirá estações para ser possível. Começamos nossa viagem com uma Mostra Nordeste especial. Pela primeira vez, Guaramiranga não será nosso único palco. Estamos no mundo. Como sempre, apresentando toda a diversidade e inventividade dos teatros do Nordeste brasileiro. 10 produções de 5 diferentes estados entram em cena, num elogio à resistência e à criatividade. O público vai poder conferir montagens que nasceram de proposições presenciais e migraram para as plataformas digitais. Vai conferir ainda experiências que se organizaram agora, como enfrentamento a tudo isso que 2020 nos impôs. E vai também ver trabalhos que estão por acaso na internet e logo logo, porque isso vai passar, vão se transformar para encontrar outros palcos. Será teatro. Pela primeira vez no Festival de Guaramiranga, o coletivo Pico Preto de Salvador, Bahia, compõe a Mostra Nordeste de 2020, com o solo Entre Linhas de Jaqueline Lesbão, com uma narrativa essencialmente visual. O espetáculo aborda a violência psicológica, emocional e sexual que sofrem as mulheres, no diálogo entre o passado e o presente. A performance evidencia como a voz da mulher negra é historicamente silenciada dentro de uma sociedade opressora, machista e de mentalidade escravocrata. Olá, eu me chamo Jaqueline Lesbão, sou idealizadora e colaboradora do coletivo Pico Preto. No coletivo Pico Preto nós temos mais 2 integrantes, na verdade mais 3 integrantes, que é Inaíra Menezes, com a produção executiva, Anderson Gavião, que é produtor, e Robson Poeta, que é o iluminador. Independente de nós 3, a gente ainda conta com muito mais parcerias. Nós somos um coletivo artístico que valoriza e protagoniza pessoas pretas, pessoas trans, pessoas LGBTQI+, pessoas... Enfim, a gente valoriza muito
pessoas que foram colocadas e são colocadas à margem do ambiente artístico, do ambiente social, enfim. É o que a gente vem se debruçando durante um tempo de 4 anos. Nesse período, a gente vem desenvolvendo vários trabalhos. Nós temos uma websérie chamada Voz Sem Medo, que já vai entrar agora, esse ano, na 3ª temporada. Nós temos o Solo Entre Linhas, nós temos um workshop chamado Resiliência do Corpo História. Nós temos também uma revista digital chamada Pico Preto, que leva o nome do coletivo, que é uma revista que são muitas mãos colaborando e contribuindo. É uma das poucas revistas que se utiliza de todos os artistas da cidade. A gente inicia há 4 anos atrás, a gente inicia com isso ainda mais forte no discurso. E agora, nesse período de pandemia, a gente está conseguindo se resolver muito também a partir do Solo Entre Linhas, que é um solo que trata sobre violência contra a mulher. Então, infelizmente, ele é muito atual. E nesse período ainda se faz mais atual ainda, né? A gente está num período em que as violências contra o corpo feminino negro só aumentaram nesse período. É um solo que é muito simples, pelo menos a sua composição cênica é muito simples. Eu utilizo de símbolos que são do nosso reconhecimento imediato. A gente consegue entender do que está se falando, né? Que é o salto alto, que é a cruz, que é um código de barras, né? Entendendo que o corpo da mulher negra de fato é tratado como mercadoria. Eu também trago a máscara Flandes da escrava Anastácia, né, como um símbolo de silenciamento que vem se perpetuando durante todo esse período, desde a época da escravização até os tempos atuais. Muitos sutiãs, que na verdade são as camadas das nossas libertações diante dessas violências. E eu trato principalmente a violência psicológica nesse solo, porque eu acho que a física já é o limite para quem está de fora entender, perceber ou visualizar, né, a violência. Mas quando a gente fala da violência psicológica, ela de fato silencia a vítima porque não tem nada aparente. Então fica muito mais complicado da gente conseguir provar para uma sociedade machista, racista, que o nosso corpo está sendo violado, quando não se tem marcas aparentes. Então, eu foco muito nisso, na violência psicológica, foco muito na invisibilização, na desumanização do corpo feminino negro, nesse solo. Durante todos esses processos, durante todas as vezes que foi realizado o solo, eu pude perceber, infelizmente, que é um assunto que é necessário ser tocado, ser falado, porque nós mulheres negras, nós ainda estamos aprisionadas. Nós vivemos realmente um cárcere emocional que talvez nem a gente saiba descrever. Então eu acho importante o solo nesse momento, porque traz a discussão. Não é sobre a qualidade do solo, se é bom ou se é ruim, mas ele traz uma discussão. Eu acho muito interessante obras, provocações artísticas que são para além da estética ou para além do que atende a um público quando vai assistir. Eu acho que o que traz de discussão, o que traz de provocação, o que traz de diálogo é muito importante quanto importância para os momentos que a gente vive hoje. E aí quando você consegue agregar isso à arte, a informação ela vem de forma mais... A informação, essa observação, ela tem uma outra receptividade, né? O solo Entre Linhas, ele surge a partir de uma necessidade, no ano de 2012, de uma necessidade minha de falar sobre violências, sobre essas violências, nessas violências que não são vistas, que talvez não sejam muito ditas, pelo menos na época em que eu criei, não era em 2012, há pouco tempo atrás, né? Pois é, essas violências elas não eram tão faladas, né? Pelo menos no ambiente em que eu andava, no meu entorno. E porque eu sempre vim do balé clássico, eu fazia dança moderna, então não era o que estava sendo abordado no ambiente. Então, quando eu
penso em fazer esse solo, eu entendo que se tratava de um solo contemporâneo, quer dizer, na verdade eu venho entendendo isso, né, sobre essa performance, enfim, sobre essas nomenclaturas, esses enquadramentos, mas eu sei que se trata de hoje eu reconheço que é um solo contemporâneo, mas na época me fez ficar muito confusa pela não aceitação dos meus colegas, por achar que era um solo um pouco agressivo. A gente na época ainda tinha, as pessoas no meu entorno ainda tinham uma ideia da dança muito romântica, né? A gente não falava muito sobre a nossa realidade, sobre a nossa subjetividade. Então eu surjo com esse grito que é o Entre Linhas naquela época. Houveram vários problemas no meu histórico até aqui com esse solo. Inclusive durante o processo também eu passei por uma violência policial durante os ensaios. Então foi um processo que desencadeou várias violências, né? Durante o processo, inclusive a abertura de reconhecê-las. Na medida em que eu fui me abrindo, na medida em que eu fui me encorajando, eu fui percebendo outras violências e a necessidade de falar delas. Então eu vou imprimindo isso no solo. Eu vou percebendo que o solo, na verdade, ele vai ficando mais enxuto. Porque fora a minha necessidade quanto artista, existe uma necessidade da performance. E aí é onde eu acho que eu fui muito feliz durante esse processo, porque eu fui muito sensível de entender o processo do solo, não o meu processo. Inclusive o solo me causa vários incômodos. Inclusive o fato de ficar seminua, vários incômodos. Porque pelo meu gosto eu estaria com várias roupas, não para agradar ninguém, mas por questões que não foram resolvidas de um corpo que tem um histórico de abuso, assim como todos os outros corpos de mulheres negras, infelizmente, nesse país, né? Então, mas se sensibilizar a partir da obra foi um exercício muito bom para mim também como diretora, porque eu consegui ativar e acionar outros mecanismos que não tinha percebido ainda. Foi meu primeiro trabalho, né, quanto coreógrafa e intérprete, porque ainda tem isso, é uma outra questão. Uma coisa é você coreografar uma outra pessoa, outra coisa é você ser coreografada. Quando você junta essas duas funções, porque são funções, não tem romantismo, são funções, direção e intérprete. Eu precisei ficar muito tempo sozinha para poder entender quem eram essas duas pessoas que dentro disso tudo se deparava com uma realidade que permeia todo o nosso histórico, a nossa existência. Então foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência muito ousada, vencendo, porque eu ainda venho buscando esse desconforto dentro do solo, na prática do fazer, mas nos espaços onde a gente vem dançando, são espaços sempre muito interessantes, e inclusive agora nesse período da pandemia, poder recriar, poder repensar o solo a partir dessa perspectiva, a partir dessa realidade, torna o trabalho ainda mais desafiador e interessante. Para a gente do coletivo, só veio a somar, a gente costuma, diante dos desafios, enfrentá-los. Então é isso. Obrigada, viu? Estou muito feliz de estar participando. Eu espero que vocês gostem. Até a próxima. Fundada ainda em 1959, a Companhia Teatro dos Novos, de Salvador, Bahia, participa do Festival de Guaramiranga pela primeira vez. Com direção de Márcio Meirelles, Fragmentos de um Teatro Decomposto foi pensado e desenvolvido como proposta de web teatro. Em cena, 11 monólogos são costurados por um sentimento de estranhamento e de isolação, mas também de busca por alternativas que nos levem a um mundo novo e diferente do que conhecemos. Olá, pessoal! Eu sou Menique Marla, muito prazer em estar aqui falando com vocês. Eu sou integrante da Companhia Teatro dos Novos e eu venho representar a nova geração da Companhia Teatro dos Novos. Companhia essa que foi fundada um pouquinho só lá atrás, em 1956. E eu estou pouco menos de 2 anos aqui na companhia. E nessa minha carreira extensa, acredito eu, como atriz, como artista, eu tenho um pouco mais de 2 anos. E eu venho falar de um lugar muito especial, que foi minha porta aberta, meu pontapé inicial para essa carreira artística que eu tenho hoje, que é a Universidade Livre
do Teatro Vila Velha. E assim como eu, alguns dos integrantes da Companhia Teatro dos Novos, somos um pouquinho mais de 10. Somos 11 integrantes hoje compondo a Companhia Teatro dos Novos, que chamamos carinhosamente de CTN. Nós viemos desse lugar, a Universidade Livre, que é um programa de formação que forma não só atores, não só atrizes, mas forma artistas. Lá é onde aprendemos a gerir um espetáculo, a gerir um teatro. Nós lidamos diretamente e indiretamente com o público, que sem um público nada funciona, sem um público não tem plateia, sem um público não tem para quem nem para que se apresentar. Então a Universidade Livre é um lugar muito carinhoso, que me deu régua e compasso para essa minha carreira multiartística. Então eu digo que eu estou atriz. Amanhã eu posso ser e estar tudo o que eu quiser. E o Teatro Vila Velha me mostra isso, e a Companhia Teatro dos Novos me mostra isso todos os dias. Que é um lugar de oportunidades e é um lugar de afirmação. Afirmação que eu acredito é que eu posso ser o que eu quiser. Só basta eu ir em busca e fazer. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui falando em nome dos meus colegas, representando essa nova geração da Companhia Teatro dos Novos. Bom, nós estávamos em cartaz até março, né, com o espetáculo A Tempestade, que foi o último espetáculo realizado no palco do Teatro Vila Velha, com a encenação do Márcio Meirelles, a Companhia Teatro dos Novos e a turma da Universidade Livre de Teatro Vila Velha, né, porque além da CTN, o teatro tem outras atividades e todas elas de alguma maneira confluem para os mesmos trabalhos. Quando a gente saiu em quarentena e fechamos o teatro ao público, né, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Então, já pensávamos em começar a preparar o Espelho para Cegos, né, que era uma reposição de uma montagem que a Companhia Teatro dos Novos já havia feito em 2 outros momentos, no palco. E nós pensávamos em fazer essa reposição, Márcio nos dirigir novamente nesse espetáculo. Então já viemos com isso. Então quando fechou o teatro, nós imediatamente na semana seguinte já nos reunimos online e começamos a planejar essa remontagem para quando o teatro reabrisse. Imaginávamos que seria ainda no meio do ano. Então, a nossa adaptação para a tecnologia e para esse universo foi aos poucos, né? Depois é que a gente foi percebendo que, na realidade, a gente teria, sim, que continuar no espaço virtual. E aí, portanto, fomos entendendo que o espetáculo seria realizado de forma virtual. Márcio já tinha ideias a esse respeito de outras experiências, de outras pesquisas que ele já vinha fazendo mesmo antes da pandemia e do isolamento social, de trabalhar com tecnologia, de trabalhar com o que ele diz a presença virtual do ator, né, e da atriz. Então, ele começou a encaminhar esse processo conosco de descobrir como é que seria possível fazer esse espetáculo dentro das redes. A nossa adaptação foi, eu imagino que para todos os coletivos de teatro, foi complicada em alguns aspectos principalmente referentes à tecnologia, né? Dominar as tecnologias, os equipamentos, porque uma coisa é você divulgar o seu trabalho nas redes sociais e manter uma agenda de redes sociais relativas a um trabalho que você faz no espaço. Outra coisa é você desenvolver o seu trabalho para esse universo. Então isso requer um conhecimento tecnológico que a maioria de nós não tinha, quase nenhum. Então foi bem difícil no princípio nos habituarmos às plataformas, descobrirmos com que plataforma a gente pretendia trabalhar, não é, para que por uma série de questões, tanto no sentido técnico e estético do espetáculo, quanto da aproximação com o público, né, de que maneira nós iríamos entregar esse trabalho para o público.
Então pensamos no Zoom como uma alternativa de convidar o público a entrar na sala conosco, pensamos em usar o Facebook, enfim, e acabamos decidindo fortalecer o Vila Virtual, que é o nosso canal no YouTube. Porque ali, além do espetáculo, nós poderíamos recuperar registros de espetáculos gravados no teatro, a memória do Vila Velha, que é um teatro de 56 anos de resistência, então tem muita coisa de acervo. E aí decidimos fazer o espetáculo, portanto, transmitido ao vivo para o YouTube. Nisso começa um processo difícil, né, de adaptação a essa linguagem. A adaptação dos atores e das atrizes para a representação para a câmera, esse olhinho aqui que é difícil, né, a gente olhar para ele e entender que alguém está nos vendo, que não é só uma lente, que tem gente aí atrás. Então começar esse processo parece simples a gente falando, mas na hora que você está fazendo a cena é bem difícil. Foi bem interessante. Tivemos, é claro, alguns momentos de dúvida, de resistência com relação à virtualidade, né? Parece que o teatro só pode ser feito unicamente com a presença física. Mas Márcio defendeu muito a ideia de que se é ao vivo, é teatro, existe esse contato, não é? Então, a gente não se apegar a determinadas formas que ao longo dos séculos, o próprio teatro, mesmo presencial, também alterou muitas formas, não é? Formas de espaço, de apresentação, de técnicas, de figurinos, etc. Então fomos nos adaptando e acredito que conseguimos construir um trabalho que não é um produto audiovisual somente, mas é um espetáculo de web teatro. Estamos chamando assim, e eu acredito que todos ao redor do Brasil, no mundo inteiro, estamos descobrindo o que é web teatro. O nosso é esse, e estamos muito satisfeitos com esse trabalho e felizes de poder mostrar no Festival de Guaramiranga. Um beijo a todo mundo, espero que vocês gostem. Fragmentos de um teatro decomposto. A Companhia Teatro dos Novos começou a funcionar, a trabalhar, a criar em 1959. De 59 a 64 eles trabalharam duro nas ruas, nas praças, onde pudesse fazer teatro. Foram para o interior, foram para Ouro Preto, fizeram residência em 61, 62. Depois, duramente construíram o Teatro Vila Velha. E de 64, na inauguração do teatro, até 68, eles produziram dentro do teatro, produziram uma programação além dos seus próprios espetáculos. Em 68 eles pararam. Eles continuaram somente administrando o teatro. Nem administraram mais, nem produziram a programação, nem seus próprios espetáculos. Pararam. Artisticamente eles pararam de produzir. Em 95, retomamos os processos criativos, processos de produzir conteúdos, ainda de uma forma não assumidamente Companhia Teatro dos Novos, mas dentro do Teatro Vila Velha, vários atores que acabaram configurando a nova Companhia Teatro dos Novos em 98, quando a gente reinaugurou o teatro com o novo formato que ele tem arquitetônico, o novo palco múltiplo que ele tem, e restauramos também a companhia. E de 98 a 2012, a companhia produziu também bastante. Em 2012 demos uma parada. Em 2013 criamos a Universidade Livre de Teatro Vila Velha, que era uma forma da gente construir um novo elenco, um novo corpo de atores e atrizes jovens, novos, e que, enfim, entendiam a dinâmica daquele teatro. A dinâmica de fazer teatro fazendo tudo, fazendo bilheteria, fazendo portaria, montando luz, fazendo figurino, enfim, como se faz teatro, né? E em 2018
retomamos como Companhia de Teatros Novos novamente. E de 2018 para cá temos produzido também muitas peças. Nesse momento nós produzimos o Teatro Decomposto. No dia 14 de março nós resolvemos parar a temporada da Tempestade. Assim, foi a última apresentação que a gente fez no palco do Vila Velha, dia 14 de março, de um espetáculo premonitório. Um espetáculo que anunciava que viria a tempestade que já estávamos envolvidos e que aconteceria a partir daí. Mas não paramos. Logo depois a gente, ainda nessa semana, do dia 14, no dia 16, 17, nós nos reunimos, conversamos via Zoom, cada um em sua casa, tentamos várias plataformas, vimos como construir um Teatro Vila Velha, um novo Vila Virtual. Começamos a pensar primeiro em ensaiar para ficar pronto um espetáculo para a gente estar reestreando no palco logo depois que passasse tudo isso. Aí percebemos que não ia ser assim e aí começamos a ensaiar realmente um web teatro. Um teatro onde o público que nos vê, que está no lugar do teatro, está espalhado numa rede internacional, numa rede global e que pode assistir o espetáculo. E nós, cena virtual, começamos a descobrir em que plataformas a gente poderia se adequar e continuar nosso ofício, fazer nosso discurso. Mantivemos o texto de Matei Wisniewski, o Teatro Decomposto, e assumimos um novo espetáculo, não mais o Espelho para Cegos. O Fragmentos de um Teatro Decomposto. Porque o texto é muito atual, porque o texto fala desse momento, mesmo que tenha sido escrito no século passado, no fim do século passado. Mas é um texto da agora. Com esse espetáculo que a gente vai participar do Festival de Guaramiranga, o que é uma honra para nós, o que é uma alegria imensa, ainda que seja virtualmente. Porque de qualquer forma, virtualmente, é como podemos nesse momento, é o que temos. E vamos explorar. Ao longo de 26 anos de história, o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga transformou uma das menores cidades do Ceará num dos palcos mais potentes e criativos do Brasil, extrapolando os limites de uma programação de caráter meramente artístico e se assumindo como espaço para a troca de saberes. Uma espécie de escola a céu aberto. E para falar um pouco sobre a seleção dos espetáculos dessa edição da Mostra Nordeste, conversamos com a equipe de curadores. Confere aí. Olhar para esse lugar, né, da curadoria, de como olhar para a obra, de como pensar esse Nordeste que está isolado, né, de como pensar esse artista que está isolado e está criando, experimentando sua obra. Sabemos de todas as dificuldades que é, inclusive, criar diante de um cenário como esse, né? Para pensar formatos digitais é preciso ter orçamento, é preciso ter investimento, que já não havia, né? E agora cada vez mais escasso, porque a gente não consegue, as pessoas não estão conseguindo trabalhar, né? A gente sabe que para você experimentar, criar um experimento, você precisa de artefatos, e nesse caso da tecnologia, é preciso ter equipamentos de qualidade para se criar. Mesmo diante de todas essas dificuldades, 99 grupos se inscreveram para compor a nossa programação. Desses 99 grupos, foram selecionados 10 de 5 estados do Nordeste. E essas 10 experiências, elas estão aqui para compor elas compõem a nossa programação para mostrar o nosso lugar de resistência, para mostrar que mesmo diante de todas as diversidades, a nossa criatividade, o nosso desejo de transformar e de contribuir com o mundo é muito maior. Então a Mostra Nordeste do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga de 2020 é uma mostra histórica. Ela registra aqui, neste ano, nesses dias, que fica para a nuvem, para a eternidade agora, que existe um teatro muito potente no Nordeste,
capaz de se inventar a cada dia. Em breve continuaremos fazendo o nosso teatro de rua, em breve continuaremos nos teatros, nos espaços convencionais, em breve estaremos em espaços alternativos, mas inventamos sim, ocupamos esse lugar que é a internet e de uma forma bastante criativa e potente. É sim um novo lugar de fazer teatro, é sim um novo lugar de viver essas experiências. Viva o teatro nordestino, viva o artista brasileiro. Eu sou uma mulher branca, eu estou trajando um vestido bastante colorido, com fundo azul, e eu estou diante de uma parede branca, com uns porta-retratos sem nenhuma imagem dentro. E eu estou começando a minha fala falando sobre isso, porque nesse momento em que a gente migra das artes presenciais e da experiência presencial de vida rapidamente para dentro das plataformas sociais, das plataformas virtuais, é importante que a gente se dê conta daqueles que estão de fora dessa migração, né? E é muito importante que a gente pense também o que do trabalho artístico fica de fora também quando a gente faz essa migração. Eu aceitei esse desafio de fazer essa curadoria com um misto, digamos, da curiosidade da pesquisadora e da cumplicidade da artista. Porque eu sinto que, de fato, esse foi um expediente, um dispositivo, as plataformas, né, virtuais e sociais que se apresentaram para nós artistas num momento muito difícil, de muito desafio com relação, sobretudo, a quem exerce as artes vivas, as artes que dependem da presencialidade, mas, como é próprio da arte dos artistas, a resposta a essa adversidade fez aparecer uma série de recursos e de talentos e de possibilidades que me interessaram muito estar junto, pensando, e ao fazer a curadoria eu acredito que eu estou fazendo isso, né? É muito interessante a gente ver, no caso a gente teve 98 inscrições de 8 estados da região do Nordeste, infelizmente a gente não teve nenhuma inscrição do Piauí, e dentre essas 98 inscrições, elas variavam bastante em termos de lida com esses suportes digitais, né? A amostragem de 98 inscrições incluíam desde trabalhos cênicos filmados na sua íntegra, passando por trabalhos cênicos, mas que foram adaptados para as plataformas virtuais, e trabalhos que foram criados diretamente nas plataformas com seus recursos e suas, enfim, suas características, trabalhos de grupos cênicos sendo criados já dentro desse vocabulário e dessa dinâmica das plataformas. Muito prazer que eu fiz esse trabalho e queria convidar a todos para se juntar a gente nessa aventura e vamos pensar junto, né? O que é isso que permanece teatro, que permanece cena, não descambando, né, diretamente para o audiovisual, mas então esgarça até o limite, né, a possibilidade do que é cênico quando ele quase se transforma numa obra audiovisual, mas desse limite retorna e devolve para nós reflexões importantes acerca da presencialidade das artes vivas nesse difícil momento em que vivemos. Venham todos! O convite para participar da comissão curatorial da Mostra Nordeste de Guaramiranga, ao lado de Paulo de Renor e Teresa Rocha, chegou como um presente nesse conturbado ano de 2020. O Nordeste tem revelado grandes grupos teatrais e muitos deles fazem parte dessa mostra. Posso afirmar que 4 entre os 10 melhores grupos brasileiros são nordestinos. E tenho certeza que o público que dessa vez estará online vai se deleitar com a Mostra Nordeste. A curadoria do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, para mim, foi um desafio.
principalmente porque é um novo formato agora que nós não estamos acostumados. E diante de um universo fantástico de espetáculos que assistimos, praticamente 100, de uma qualidade muito boa, a gente ter que adequar o nosso olhar agora para a tela. A gente não está acostumado com isso. E eu comecei a pensar muito durante essa análise que quando nós buscamos assistir um espetáculo virtualmente e nos deparamos com a tela do computador ou do telefone, a gente busca a reciprocidade de um outro olhar. A gente busca outra conexão, a gente busca uma cumplicidade, né? E quando a gente assiste espetáculos que são filmados, espetáculos presencialmente maravilhosos, e que essa foi uma grande dificuldade, como eu falei anteriormente, mas quando a gente assiste eles filmados, que foram filmados durante uma temporada, durante uma apresentação, e nós vemos a plateia entrando ou vemos a plateia assistindo, então, sem querer, nós nos transportamos para aquela plateia e queremos, a força, nos sentir parte dela. E nos sentimos como um fantasma ali naquela situação ou naquele ambiente que não nos pertence naquele momento. E isso nos afasta do teatro. O meu olhar de curadora foi muito o olhar do espectador, do público. E naquele momento, olhando para aquela tela e vendo aquela situação onde eu não posso estar, aquilo me trouxe um saudosismo enorme e me afastou do que eu estava vendo. Então, eu não gostaria que o público se afastasse por esse saudosismo ou por esse distanciamento que essa filmagem permite, né? E, por outro lado, também, eu comecei a pensar que durante essa pandemia nós nos voltamos muito para dentro de nós mesmos e nós escutamos muito as nossas vozes. Ouvimos tanto que até cansamos, e aí nós conseguimos ouvir e deixamos ouvir as vozes dos outros, aquelas vozes sempre baixinhas, que sempre são pouco escutadas, pouco audíveis. E essa possibilidade de ouvir o outro, ver o que o outro dizia, a gente ampliou os nossos olhares e a gente mudou de direção os nossos olhares. Então, eu acho que nessa curadoria, eu gostaria que essas vozes fossem ouvidas cada vez mais, que no nosso olhar a gente conseguisse ouvir claramente e replicar essas vozes. As vozes que refletem uma sociedade patriarcal, altamente machista e opressora. A voz da mulher violentada e morta. A voz da mulher negra historicamente silenciada. Que nós ouvíssemos os nossos pensamentos e as nossas reflexões. Como que a gente vai estar daqui a 25 anos? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro, quem somos, nossas raízes. Vamos falar de amor, vamos falar de separação, vamos falar de união, vamos falar do que realmente importa nesse mundo. Vamos restaurar esse olhar do espectador com o ator. Vamos nos deixar envolver novamente por isso e deslocar os nossos olhares, abrindo as nossas reflexões e cada vez mais ouvindo, percebendo e podendo amplificar essas vozes. E principalmente no meu olhar, no seu olhar, o outro. Essa edição especial do Festival Nordestino de Teatro homenageará o grande ator, dramaturgo, diretor, professor e historiador Ricardo Guilherme. Esse múltiplo artista faz 50 anos de teatro e 65 anos de vida. Um viva a Ricardo Guilherme, por sua trajetória que tanto arrebatou plateias de espectadores, como atuou para plateias de alunos, que com seu pensamento criou teorias, técnicas, além da ética e da poética.
para a formação teatral, para o experimento cênico e para o diálogo com o mundo. Para essa homenagem, convidamos atrizes e atores que darão a vida a trechos de textos do autor. Confira as performances e vamos fazer juntos, através do verbo e do ato, realizar esse Viva Ricardo Guilherme. Oi, gente. Meu nome é Maria Vitória. Eu sou atriz, diretora, dramaturga, educadora e bonequeira da cidade de Fortaleza. Então, estou aqui hoje para comemorar junto com todos e todas os 50 anos de teatro do Ricardo Guilherme. Falar um pouco da minha relação com ele. Então, o Ricardo, para mim, sempre foi uma grande referência como ator, como grande ator que ele é, como grande diretor, dramaturgo, especialmente como um grande pensador do teatro, um cara que conhece da história do teatro, que está ali presente, no presente do teatro e pensando os futuros possíveis e impossíveis para o teatro, né? E que além de estar pensando, é sempre um pensar muito visceral e muito apaixonado pelo teatro, né? Então é uma paixão que reverbera, que nos toca, que nos comove, que nos demove. Então é lindo ver esse grande artista, esse talento e esse cara que é apaixonado pelo fazer teatral. Então, assim, eu montei alguns espetáculos do Ricardo, mas eu escolhi hoje trazer aqui um trecho do espetáculo Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. Por quê? Porque o Tito, ele é um grande símbolo da luta pelos direitos humanos, né? Então, uma grande inspiração para a gente e pensando também esse momento atual que o país está passando, essa conjuntura política que nós estamos vivendo. Então, o Frei Tito vive em nós, está presente e ainda estará sempre nos dando força para continuar na nossa luta. E no espetáculo Frei Tito, Vida, Paixão e Morte, eu trago para a cena a Nildes Alencar, que é a irmã do Tito. Então, o trecho que eu vou trazer para vocês hoje é exatamente o momento em que o corpo do Tito sai da França e chega a Fortaleza 9 anos depois da morte do Tito. Então, e aí é o momento em que a Nildes recebe o corpo do irmão junto com toda a cidade, junto com todos os familiares. Então, é um momento de muita comoção e de muita força. Finaliza o espetáculo da gente. Então eu vou trazer aqui para vocês. Tito, meu irmão, somente agora, após tantos anos de espera, de tentativas, você retorna ao seu país. Você hoje está de volta à Fortaleza, a sua cidade. E sua volta, Tito, ela nos traz a certeza de que a sua história vai sobreviver na memória do nosso país. Você vai permanecer como um símbolo da resistência contra a tirania. Você vai continuar em cada um de nós, Tito, porque nós aprendemos com você que é necessário prosseguir com a nossa luta. É necessário prosseguir com a nossa luta por esse caminho, Tito, que você abriu com o seu próprio sangue.